Agora aqui, pessoal, eu vou fazer a colagem do decalque, tá? Fazer primeiro a asepsia da pele, medir a anatomia do braço dela antes de fazer a impressão do decalque, tá? Então já tá uma proporção legal. E vou complementar com um desenho, né? Pra gente fazer um efeitinho e não ficar uma arte muito simples. Então, álcool 70, borrifa no papel toalha, limpa bem a região, tira todo o resquício de creme, tudo que possa ter na pele, tá? Vocês vão ver que tem algumas peles que você vai ver que vai sair uma coisinha assim da pele. É natural, tá, pessoal? Pela quantidade de melanina da pessoa, ou até mesmo acabou de sair do serviço e veio fazer a tatuagem. Tudo isso pode ser interferido na hora de você colar o decalque sair e tudo mais. Então é muito importante que você limpe bem a região onde você vai tatuar, tá? Região bem limpa, né? Você ou utiliza uma gilete para você fazer a limpeza dos pelos, ou você usa uma maquininha, tá? Ambas vai funcionar do mesmo jeito. Eu particularmente uso a maquininha que vai mais rápido. Até mesmo quando não tem muito pelo aparente, você passa, tá? Porque sempre tem uns micro pelinhos ali que vai atrapalhar na hora de você fazer. Aqui eu estou usando uma caneta piloto, tá? Para a gente poder fazer a medida do decalque. Aqui a gente vai colocar o decalque bem no meio do braço dela. Achar o braço, a gente pegou a anatomia certinho aqui do encaixe, para o girassol ficar bem centralizado e pegar bem a proporção do braço. Se a gente fizesse algo menor, ele não ia bater com o tamanho da anatomia do braço dela. Então marca as extremidades, marca no limite de cima, no limite de baixo. Se você for fazer a colagem com papel seda, assim como eu estou fazendo, é mais fácil e prático para você pegar uma fitinha, tá? E grudar no limite onde você marcou em cima. Que assim ele não escapa e é mais fácil de você fazer a colagem. Agora eu vou passar uma senha para você que está utilizando esse tipo de papel para ele fixar bem o decalque e você não perder ele na hora de tatuar. Aqui, pessoal, se você está utilizando um papel seda, como eu estou fazendo a colagem do decalque, eu vou te passar um macete, tá? Para o decalque não sair mais fácil e, consequentemente, fixar até o final do seu trabalho. Eu já testei com o outro 20, né, o ectográfico, e ele não funcionou. Só funcionou com esse tipo de papel, com papel térmico, né? Não sei se é por causa da aderência do pigmento ali térmico, não sei o porquê, mas ele fixa muito bem daí. Aqui vocês vão utilizar o desodorante, tá? Aquele aloe vera mesmo. Vocês vão pegar, vocês vão passar um pouco aqui na região onde você vai colar o seu decalque. Geralmente, os transfers, né? Eu estou utilizando o It da Electric Ink, mas você pode utilizar um em gel se você for utilizar o papel seda, que ele vai facilitar também a aplicação no decalque. Aqui eu vou utilizar o It porque essa mistura do It com o aloe vera fica como se fosse um chiclete e não sai o decalque por nada. Então aqui você coloca só um pinguinho, tá? Pouca coisa, espalha bem a região, ele vai fazer tipo um resíduo branco assim, ó, uma espuminha branca. Se ele fez essa espuminha, é que deu o contato do It com a aloe vera. Então, funcionou. Espalha bem, tá? Vocês podem ver que ele vai ficar bem melado. Espera dar uma secada, cerca de menos que 5 minutinhos, só para ele dar uma aderência nos poros da pele. E esfrega apertando, tá? Não vai passar só por passar, porque daí ele não vai aderir na pele. É muito importante que você sinta que ele está fixando na pele, que cada vez que você vai passando a mão, ele vai ficando mais grudento ainda. Aqui, por eu estar utilizando um papel seda, eu não vou estar fazendo os cortes, né? Igual eu falei para vocês ali no papel, na folha sulfite, no papel A4 ali. Saiu a
o esbranquiçado que tava da espuminha, vocês vão ver que ele tá ficando bem melado, bem mais grudento do que tava no começo. E é agora que é o ponto X para a gente poder fazer a aplicação do decalque e ter um decalque firme e resistente até o final do trabalho. Decalque posicionado, é só você chegar, bater onde você tinha marcado, pega um papel toalha para auxiliar a colagem, coloca em cima, aperta, pronto. Aqui você não precisa esfregar o decalque, tá? Você só posiciona, aperta ele que vai ser o suficiente para você poder ter um decalque consistente e firme para você poder tatuar e se encontrar ali na hora de tatuar. Decalque feito, bem estruturado, bem elaborado, tá? Agora é só você tirar o decalque e esperar secar em cerca de 5 a 10 minutinhos para depois começar o trabalho. É muito importante que você espere esses minutinhos. É o tempo de você montar a bancada, ir lá fumar um cigarro, trocar uma ideia com o cliente, ver se ele não quer ir no banheiro, tomar uma água, porque assim o decalque ele vai secando mais na pele e a composição do transfer com a aloe vera vai fazendo a fixagem dele ainda mais. Então aqui a gente tira o decalque muito bem aplicado, muito bem consistente, firme, pronto para chegar e tatuar. Sempre guarda, tá, o seu decalque, porque vai que possa sair, vai que aconteça alguma coisa, pelo menos você tem o decalque ali para você poder colar. No começo é muito frustrante para os tatuadores que não sabem, né, esse guia do decalque, não sabem tatuar sem o decalque, porque o decalque começa a sair e acaba ficando nervoso, acaba ficando frustrado, porque você não sabe o processo a ser seguido. Então, o decalque guardado vai ser essa segurança para caso você precise colar ele de novo, tá? Bom, enfim. Aqui, como eu já imprimi o decalque na impressora térmica, eu não fiz a alteraçãozinha nas pétalas. Então, eu vou estar fazendo ela aqui no freehand, junto com a composição que eu vou estar fazendo ao redor dela para pegar melhor o encaixe da peça, né? Na proporção do braço dela e ajustando aqui os tracinhos que eu quero que fique do jeito que eu quero que fique. Aqui a gente pega um outro papelzinho para tirar o excesso. Dá uma apertada para fixar bem. Pronto. A gente tirou o excesso, tá? Isso aqui a gente descarta. Aqui já está pronto para tatuar. Agora aqui eu vou vir com a minha caneta. Eu vou acertar alguns pontos que eu quero fazer de diferente. Então essa pétala mesmo eu acho que ela ficou muito pequena. Eu vou deixar ela maior. Essa outra pétala aqui eu acho que é a mesma coisa. Eu vou deixar ela um pouquinho maior. Aqui embaixo tá sem o biquinho, eu vou fechar o biquinho. Aqui que não estava ligado, eu vou ligar. Pronto, isso aqui está feito o nosso decalque. Na estrutura dela agora, para a gente poder ter um preenchimento sólido e eu poder replicar isso para vocês, eu vou fazer alguns detalhes pincelados na tatuagem para a gente poder ter um flow nela e um encaixe mais proporcional na peça. Porque em cima tem bastante volume, porque tem as pétalas, no meio tem bastante volume, só que embaixo a gente só tem o caule. Então, consequentemente, a gente vê a funilagem do braço com a anatomia, só que não vê uma proporção embaixo também. Então eu vou acrescentar alguns detalhezinhos só que vai fazer toda a diferença na hora de efetuar o trabalho. Bom, aqui tá a peça, pessoal. Eu vou estar fazendo alguns ajustes nela, tá? Esse aqui é o nosso decalque. Eu vou fazer alguns efeitos pincelados nela só para dar um flowzinho a mais na peça, tá? Para a gente poder fazer uma construção diferente do que é o convencional. As marcações do freehand, você tem que saber muito bem o que você vai fazer na hora do trabalho, para não ficar uma coisa muito jogada, para não ser uma coisa muito sem sentido para o encaixe da peça. Aqui, como a gente está se tratando de uma flor, tá? Consequentemente, vai encaixar muito esses pinceladas que eu vou fazer na Magnum, né? Para dar essa anatomia e esse flow para a arte aqui.
Se você não tem a técnica do desenho, você vai se sentir muito preso na hora de for efetuar o seu freehand, na hora de você for fazer essa colocação das pinceladas, na hora de fazer o trabalho, tá? Então é muito importante que você tenha o seu desenho em dia para você ter essa consistência e essa certeza no que você vai fazer na hora de for desenhar o freehand, na hora de for fazer o seu trabalho depois para tatuar. Ponto. Essa aqui tá, é o nosso freehand. Fiz algumas pinceladas aqui de contra a anatomia da peça. A peça está nesse sentido, então eu fiz nesse sentido para ficar mais harmônico com o tamanho da proporção do braço dela e preencher mais esse espaço aqui onde eu achei que estava vago. Então, consequentemente, a gente tem uma peça fechada aqui acompanhando a anatomia. É um trabalho simples de fazer, é uma coisa bem rápida, só que não é porque é rápido, porque é simples que tem que ser básico, tá? Simples e básico tem muita diferença. O trabalho é simples na hora de efetuar e o básico se torna algo comum e a gente não quer trabalhar com o comum. Por isso que a prática do desenho vai te fazer subir um nível a mais. Como eu disse, eu não vou traçar essas folhas, eu vou fazer elas de um jeito diferente, uma técnica diferente na hora de aplicar, e vocês vão acompanhar tudo isso daí e vocês, consequentemente, vão poder utilizar isso aí no seu trabalho também.